Dando continuidade ao nosso estudo, aqui André Luiz agora vai descrever a cena que acontece após a jovem retornar à vigília. Ela acorda como se tivesse tido um pesadelo em que sonhara com a mãe. Vejamos o que a jovem disse e André Luiz transcreve para nós outros. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até ao fim. Preferirei o suicídio, afinal. E com um assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou. Com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tanto mal ao próprio patrimônio. Então, quando a jovem desperta do sonífero que recebera pela enfermeira e após o diálogo em desdobramento com a mãe, desperta desesperada e obriga a enfermeira a iniciar, então, o delito que seria o aborto. André Luiz aqui descreve esse pensamento dela. Prefiro o suicídio, prefiro morrer a fazer aquilo que a minha mãe pediu. Não vou aceitar os efeitos do meu equívoco. Então inicia-se o processo abortivo. E a partir de agora, para além desta instrução importantíssimo para as questões familiares, em especial exortações para os pais e mães na Terra enquanto encarnados, agora vamos estudar de forma interessante o que acontece no fenômeno do aborto, para que tenhamos noções sob o prisma espiritual do quão grave é a condição de abortar. Veremos aqui cenas que são terrificantes, mas que é a verdade. E se o Espiritismo é o Espírito da verdade, o Consolador prometido, vindo falar-nos de todas as verdades que Jesus naquela época não poderia nos dizer, fiquemos com a verdade. André Luiz começa a descrever agora para nós o processo abortivo e fiquemos com o benfeitor espiritual. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Então veja a cena e imaginemos que aquele espírito reencarnante, enquanto ainda um feto, começa a despertar sua mente quando percebe-se sendo retirado do útero materno. E André Luiz descreve aqui uma cena difícil sequer de imaginar, que aquele feto já em corpo perispiritual começa a aderir-se, a agarrar-se à placenta materna, como que a implorando para não ser retirado. E conforme percebia que não havia mais o que fazer, desperta em ódio para com a mãe. Aquela que já o traiu e que já o abandonou outrora, o faz pela segunda vez. E quando tinha uma oportunidade concedida por Deus para refazer esta relação, a mãe mais uma vez delinque. E André Luiz demonstra que agora já não eram mais só a matéria mental enegrecida da mãe, mas também tratava-se da matéria mental do reencarnante, matéria mental escura que ali estava causando extrema desorganização fisiológica ao corpo da mãe. E então aqui já podemos perceber o quanto de prejuízo gera-se à saúde psicofísica da mãe que está abortando, obviamente quando as causas não são justas. Recordando que os espíritos vão dizer
que o aborto ele é permitido quando há um risco de vida para a mãe. Tão somente nesse caso, dizem os Espíritos, que é possível lograr-se êxito do aborto sem delinquir para com a lei divina. E quantos casos de abortos terminam em morte, que no caso é um suicídio? Ou então, se não naquele momento, provoca-se um adoecimento contínuo daquela mãe que estava em processo de gestação, porque a matéria mental enegrecida do feto vai obviamente gerar muito prejuízo à fisiologia da mãe. Aqui começamos a perceber quão sério é o ato de abortar, quando temos um prisma espiritual do que está acontecendo, e não um olhar simplesmente materialista. Não se trata de extrair um feto, mas trata de iniciar ali uma guerra mental, em que dois seres estão degladiando, e que o campo de batalha é o corpo físico do espírito, no caso da mãe. Que essas reflexões sirvam para nós, para que possamos educar também os jovens, para que não causem esse transtorno enorme para com eles mesmos. Já continuamos.